Então vamos lá para mais um momento, né, de podcast, Despertar da Consciência. Hoje eu tenho uma convidada muito especial para apresentar para vocês e contar uma linda história, uma história muito vívida, uma história que traz um grande aprendizado. Eu tenho certeza que poderá contribuir imensamente para que vocês também possam ter starts, ter reflexões. Então, o nosso tema é Reescrevendo a Vida, como enfrentar a depressão, tá? E eu apresento a Ana Jéssica para falar um pouquinho de quem sou eu. Primeiro eu quero agradecer, quero dizer que é uma honra estar aqui com você. Você é uma pessoa que você já sabe que eu te admiro demais, é uma grande inspiração, a sua parte, tanto humana quanto espiritual, essa paz que você transmite, então isso é incrível. Então é uma honra poder estar aqui. Eu agradeço. Então vamos lá. Primeira pergunta. O que você considera sinais, né, essenciais para que você possa perceber um índice de depressão? Quais são, assim, os fatores, quais são os comportamentos que você inicialmente percebeu em si mesma? É importante a gente falar disso porque, às vezes, eu estava até compartilhando numa conversa com alguns amigos essa semana, às vezes a depressão ela é algo que a gente não... Tem gente que tem e não consegue perceber que está com depressão, justamente porque confunde os sintomas, confunde ali esses sinais como algo não sendo depressão e que é. Mas eu acho que os principais que podem ser citados, que foi o que eu percebi, é a falta de disposição, a falta de vontade, sono, uma vontade gigantesca de ficar em casa, de não socializar. A gente confunde muito assim, estou com preguiça de socializar, estou com preguiça de sair, de encontrar com pessoas. Não é preguiça. E eu consegui identificar que não era. Que essa vontade de não sair, de não se encontrar com pessoas, não era simplesmente uma preguiça, e sim sinais da depressão. E o que foi forte foi quando eu realmente identifiquei que eu estava com depressão, foi quando eu sempre fui uma pessoa cheia de esperança e muito otimista, muito, em toda a minha vida, em todos os âmbitos da minha vida. Apesar de tudo que eu passei, eu nunca deixei de acreditar. Foi no dia que eu me percebi sem esperança e sem fé, eu posso falar. Eu ainda continuava acreditando em Deus, mas não era com aquela força que eu tinha de parar, de orar. Eu não orava mais, eu percebi que eu já não fazia mais oração, eu não fazia as minhas preces. Então foi um dos sintomas que foi assim, a chave de tudo. Eu falei, Ana, você não é assim. E aquela Ana cheia de esperança, de otimismo já não existia mais. E tem quatro tópicos que impactam muito no que você está falando, que contribuem para esses sinais, que é o quê? Mudança de humor, que você falou. Sim. O fator biológico também, porque a gente consegue associar muito questão hormonal, onde entra a dopamina, né, que é o prazer, a serotonina, que é o hormônio do amor. Então isso tudo diminui. A questão física mesmo da sua predisposição corporal para aquilo, e as relações sociais, né? Então, assim, é tudo que você falou, né? Então, a partir do momento que você tiver esses sinais, e eles estiverem também condicionados a mais de 15 dias, você precisa ligar o alerta, porque tem algo diferente acontecendo dentro de si, né? Porque hoje em dia, Ana, as pessoas tendem a ter ainda um sentimento que depressão é normal, ansiedade é normal. Depois da pandemia, né, passou a ter um start maior, um olhar mais respeitoso e cuidadoso, porque até então não sentia esse olhar. Então agora as pessoas estão dando um grau de importância maior, porque as pessoas vêm adoecendo e esse adoecimento vem justamente também, né, são N fatores, mas pela falta do autoconhecimento. Sim. Né, de deixar para lá, de não dar grau de importância, não é verdade? Exatamente.
Ana, em qual momento, assim, da sua rotina cotidiana você percebeu o impacto direto da depressão na sua vida? Ao ponto de limitá-la a algo, né? Que você estava ali acostumada a fazer, ter resultados. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito. E quando eu estava, né, com depressão, nesse período, eu não tinha disposição para nada. Eu sentia um cansaço extremo físico mesmo, uma falta de força no corpo gigantesca que não me permitia sair. Quando eu falava que saía, eu até ia, mas era com aquela vontade de ficar em casa. Eu sempre gostei muito de estar com as minhas amigas, de estar com os meus amigos, em família. E aqueles momentos no momento que eu me colocava, né, nessas confraternizações, eu não me sentia bem lá, todas as vezes. E estar lá me trazia sentimentos ruins. Eu sentia vontade de ir embora, de correr dali. Eu não gostava de mais desses momentos que para mim são tão importantes até hoje. E a irritabilidade. Eu posso colocar assim, que a minha tolerância ficou zero. Zero. Para tudo. Então a tolerância zero. Tudo me incomodava. Essa parte, principalmente, da não socialização, isso me incomodava muito, e a falta de disposição. E profissionalmente falando, eu nunca deixei de ir, porque a gente, né, na questão profissional, a gente não tem escolha. Então, muitas vezes eu não estava bem, e por sempre estar em um cargo de liderança, a gente precisa anular essa parte. Bem, né? Isso. Ninguém pode sentir, ninguém pode perceber. A gente fala muito sobre a questão da liderança, que é uma profissão que a gente acaba sendo sozinho, que você precisa estar sempre bem para ser inspiração ali para as pessoas. Então eu vesti uma máscara muito bem ali durante o dia, e é algo engraçado que a gente falou sobre a questão física, né? Hoje eu consigo olhar, porque a depressão, muitas vezes ela não é vista. Você vê pessoas rindo, sorrindo muito, extremamente feliz que tá com depressão. Só que tem uma coisa que a gente não consegue esconder, e hoje, por ter tido, eu consigo ver nas outras pessoas que têm, que é o olhar. Então, o nosso olhar, a boca até a gente pode continuar sorrindo, feliz, mas o nosso olhar, ele não mente. Então, quando a pessoa ela tem depressão, ela sorri, mas ela não sorri com o olhar. E é engraçado, porque eu tava olhando umas fotos desse período, e eu sempre gostei muito de tirar foto. E em todas as fotos, eu tenho um sorriso, só que o meu olhar está extremamente profundo, apagado, não tem brilho nenhum. E dá pra ver, assim, nas fotos, o período que foi ruim. Então, é uma percepção também. Perfeito. E, assim, o estado depressivo, ele traz pensamentos ruminantes. O que são pensamentos ruminantes? Aqueles pensamentos negativos, que você fica com eles a todo instante. Então, por que a perca de ânimo? Por que a perca de vigor? Porque ele suga muita energia. Então, esse pensamento ruminante, eles deixam a pessoa depressiva naquele estado de paralisia, né? Porque você fica naquela frequência daquela energia, né? E você não sai daquilo. Então, isso gera uma tremenda energia, sabe? Assim, e você já tá com pouca energia. Então, pensa, se você fica naquele pensamento de uma frequência mais baixa, a tendência é você ficar mais cansado, mais disposto, né? Porque o vício do pensamento ruminante, ele tá ligado aonde? Ao passado. Sim. Quem tem depressão está totalmente voltada para o passado. Porque viveu um passado que hoje não é significativo, não ressignificou, não perdoou, não acolheu, ainda é um passado que a faz sofrer desconhecido, né? A gente fala muito que nós somos crianças interiores adoecidas até hoje. Por quê? Porque se vive em um passado que ele viveu e não foi curado. Então, a depressão, ela traz esse estado de paralisia, né? E um estado de pensamento ruminantes, né? Porque isso traz ali uma falta de vontade, né? Eu falo muito que ligada a isso também, Ana, tem a procrastinação, que vem, tem as perdas, porque quem está em depressão perde o tempo todo, perde a autoestima,
perde as relações sociais, perde emprego, né? Às vezes até família, né? Porque não é bem acolhido, não é entendido, Sim. né? Então, às vezes a pessoa também trata isso como a Ana é uma preguiçosa, não vai trabalhar, acorda tarde todo dia porque é preguiçosa. A sociedade rotula muito isso e cobra isso muito de nós. A Ana, a Ana, a Ana poderia estar fazendo isso, mas não faz porque não tem foco. Porque a falta de foco também está dentro da depressão. A irritabilidade está dentro da depressão, né? A inferioridade está dentro da depressão. Então, uma pessoa depressiva, ela se sente pequenininha, desse tamanhozinho, né? E muitas vezes a sociedade rotula como tal, né? Exatamente. Ana, como suporte social de amigos, famílias, trabalho de pessoas queridas é importante para apoiar uma pessoa nesse estado de depressão? Que eu posso falar assim que é crucial, sabe, esse tipo de apoio, tanto familiar quanto de amigos, é extremamente importante nesse período, porque a pessoa, quando tá com depressão, ela se sente sozinha, é como se ela estivesse batalhando no mundo inteiro e ela tá sozinha. Só que quando também a gente está na questão da depressão, a gente está nesse estado, a gente não costuma falar. É algo que a gente, por conta de vários paradigmas que existem hoje na sociedade, justamente pelo que você colocou, sobre o olhar que as pessoas têm. Tem pessoas hoje que falam que depressão é frescura, que hoje você está em depressão, amanhã você já pode, né, já pode acordar sem depressão, tá ótimo. Só que o apoio familiar, ela traz essa força de você querer sair disso, de você ter o porquê de lutar, sentir amada, se sentir vista, porque é uma luta interna diária de você com você. E quando você tem esse apoio externo, você tem o porquê lutar, né? O porquê sair disso. Não é fácil, no meu caso, por exemplo, eu sempre fui muito fechada com os meus sentimentos, então foi uma casca ali do meu eu, da minha criança interior, que trouxe para mim essa Ana com essa barreira de falar de sentimentos, com esse peso, porque mostrar sentimentos sempre foi fraqueza. Eu tive que construir essa Ana forte, que eu achei que era forte. Isso. E aí, para mim, foi muito difícil justamente por conta disso. Então, hoje, eu tive depressão, eu lutei sozinha, eu posso falar assim que eu lutei sozinha para sair da onde eu estava, porque eu não deixava as pessoas invadir esse espaço que eu tinha como frágil. Quando eu fiz o autoconhecimento, que eu comecei a fazer terapia e tudo mais, que eu fui me permitindo, e aí eu fui trazendo isso, hoje eu posso falar disso. De uma forma tranquila, sem me preocupar com o julgamento alheio, entendendo que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então não é sobre status, não é sobre quem tem mais ou não, quem tem menos. A depressão, ela está presente, e uma coisa que eu já ouvi, que eu acho até interessante a gente falar, é que depressão é falta de Deus. Também. Escuto. Tá entre os mitos. Exatamente. E não tem nada a ver com Deus. Com Deus não. Na verdade, com fé. Porque quantas e quantas pessoas a gente tem dentro das religiões que está com depressão. Sim. Né? Então não é falta. Não posso falar que seja falta de fé. Talvez, só que o que a gente pode colocar em relação à espiritualidade, que a gente vai entrar nessa parte também, mas eu comecei a avançar quando eu me permiti estudar sobre a parte espiritual, sobre entender Deus, sobre buscar Deus, sobre entender quem é a Ana. Então essa parte foi importante, contribui muito. Perfeito, sim. E uma questão que você colocou aí, né, que você despertou e lutou um bom tempo sozinha. Eu trago um olhar muito importante, que o primeiro passo a ser dado foi seu. Porque tem que ter fé, tem que ter esperança. Sim. Então, a primeira pessoa a querer sair daquele marasmo todo sou eu mesma. Então, é muito importante ter essa responsabilidade, né? Eu falo muito essa consciência, por quê? Porque nesses momentos há muita confusão de pensamento. Enquanto você sente que você está no estado depressivo,
o que você menos tem que fazer é acreditar nesses pensamentos ruminantes, esses pensamentos ali que ficam obsessivos na cabeça, martelando, colocando coisas que às vezes nem faz sentido. Então você precisa se interrogar e perguntar, sabe? E não dar vazão àquilo, né? Então, só que o momento de se perguntar por quê é muito importante atentar a ele. Ana, quando você está num alto grau ali, né, num grau mais elevado de depressão, você dá muita vazão às coisas que elevam você, né? Perdão, que rebaixam você, não que elevam, né? Então, nesse momento, você precisa saber onde está a insatisfação. Fazendo o quê? Terapia. Se autoconhecendo. Tentando ter condicionamentos para fazer você sair daquela rotina. Buscando ter mais prazer. Estando voltado para as coisas que deixam você se sentir bem. Então, perguntar o porquê estou depressiva lá no início vai fazer vocês ficarem muito mais insatisfeitos e confusos. Então, você precisa dar o primeiro passo conhecendo você, em primeiro lugar. Sim. Entendendo aonde eu quero chegar e como eu vou sair dessa, né? Então, esse momento de perguntar o porquê é depois que você começou a ter mais energia, ter mais disciplina, voltar às rotinas normais, ter mais vontade, porque ter depressão é ter desprazer de fazer tudo. Né? Então, eu falo muito que tem que ter o treino para ter a disciplina. Sim. Né? E esse treino não precisa ser todo dia, não. Eu posso fazer um exercício, né? Por exemplo, estou no estado ali de uma preguiça, suposta preguiça, então, mas amanhã eu vou acordar às 5 horas e eu vou caminhar no parque 30 minutos. Só, tá bom. E ir exercitando um dia um exercício diferente, né? Porque as pessoas, elas costumam se perder nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções. Aí só vem aquele pensar de que eu não sou capaz, eu não tenho valor. Aí vem lá na dor do passado, né? Às vezes nas dores familiares, que rege quem somos hoje. Né? Então a pessoa precisa ter iniciativa. E essa iniciativa, ela vem dela mesma. Tá? E eu quero te fazer uma pergunta, Ana, que ela reflete a quem é você agora. Quem é você agora, nesse momento, traz a responsabilidade de ser quem você é e ser a pessoa que você se tornou. Você se vê capaz de retroceder? De voltar? De voltar? Olha, até uma boa pergunta, porque assim, quando a gente está naquele momento em depressão, é como se aquilo não fosse passar. Então, quem está passando, hoje, quem está com depressão, ela está com esse sentimento de que não vai passar e que não vai acabar nunca e que essa dor ela vai só aumentar. E ela acaba. E quando passa, que é igual o momento de vida que eu estou hoje, quando você consegue sair, que você consegue se curar, você consegue ver a força que você isso, né? E que você, né? O poder que você tem, e a gente se sente preparado para tudo. Então, é algo que eu olho hoje para trás e até agradeço. Foi necessário isso para esse crescimento que a Ana tem hoje. E que não ter desistido me fez estar e ser a Ana que eu sou hoje. Então, a gente precisa ter essa paciência consigo mesmo, como você colocou ali, porque a depressão, ela não é algo que a gente vai dormir à noite e acorda de manhã sem depressão. A depressão, ela tem um processo de cura, e cada pessoa tem um tempo. Então, o maior ponto é a gente ter essa paciência com a gente mesmo, e entender que a cura, ela é um processo. Ela vai acontecer, aos passos de formiguinha, cada um no seu tempo, mas ela acontece. E a gente se respeitar nesse processo. Perfeito. E eu trago para vocês algo que é comprovado cientificamente, acho que vai ser uma surpresa para todo mundo, que quem está em depressão tem uma grande probabilidade de infartar.
Vocês sabiam disso? Não. Sabia? Não. Acredita? E essa probabilidade é tão grande, até mais do que uma pessoa que é diabética, uma pessoa sedentária, uma pessoa, às vezes, fora do peso, muito maior. Então, atente. Só que o melhor é que, a partir do momento que você entra num processo de cura da depressão, isso também desaparece. Sim. Só que o risco de quem é depressivo ter infarto é altíssimo. Isso é novo. Interessante. Uhum. Eu achei também muito interessante. E você me perguntou também sobre se eu vejo se a Ana pode regredir. É engraçado porque, assim, quando a gente está no processo de cura, porque existe um processo, ele é um processo a longo prazo, ele é um processo que precisa de tempo. Você se vê em baixas, não é igual antes, né? Igual você fica, quando você tá em depressão, você fica o tempo todo em baixa. E quando você tá no processo de cura, você tem oscilações. Você vai e volta. Dependendo da situação, aquilo ali pode te dar gatilho, pode te trazer lembranças, que faz você achar que você tá voltando. Opa, peraí que eu tô voltando. Só que agora você percebe, é diferente. Então, mesmo quando você tá indo, você consegue perceber, peraí, deixa eu voltar. Porque tô voltando pra lá de novo. Então é diferente. Então, hoje não mais. Hoje eu olho e vejo que eu não volto mais. Mas no momento que eu estava no processo de cura, eu sentia essas... E voltava. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? E dei conta, sim. Foi... E tem algumas formas de você se reeducar nesse processo, né? É perceber que no momento de depressão, você tem que fugir do que te deprecia, dar as mãos para algo que te traz bem-estar e prazer. Exato. Porque o que a depressão não quer é ter prazer. Não. Né? Então, por exemplo, você, quem é depressivo também, que tem a questão do deixar para lá, né? Vou procrastinar, deixar para amanhã, para depois, um exemplo. O aumento da dopamina, né? De realizar tarefas, a compensação de realizar tarefas com antecedência, isso traz um prazer surreal. Então, a pessoa perceber o que dá prazer para ela. O que vai me trazer o sentimento de felicidade? Então, peraí que eu vou fazer. Então eu tenho que entregar aquele projeto tal dia, eu vou entregar um dia antes. O sentimento de realização aumenta a dopamina, né? Aumenta a ocitocina, né? Ocitocina que é o hormônio do amor, né? Então a gente precisa estar muito conectado ao nosso bem-estar, né? A fazer atividade física, a fazer algo que nós gostamos. Tem muitas técnicas também, técnica do tato, do toque, né? Se você tem um cachorrinho, passa 5 minutos, fica 5 minutos amaciando o pelo daquele cachorro, o toque aumenta a conexão, aumenta a felicidade, o bem-estar, fica ali 5 minutos. Seja um bichinho de pelúcia, não tem cachorrinho, não, então vamos um bichinho de pelúcia, sabe? Às vezes você mesmo se abraçar, se tocar, sentir seu coração, sentir sua respiração, tocar a pele de alguém. Gente, o toque, ele é muito bom. Quem não gosta, né, de um toque? Né? Eu, no meu caso, foi os meus sobrinhos. Me ajudou muito nesse processo. Ainda, né? Então, a gente precisa ter esse despertar para a gente entender que nós não estamos aqui na Terra para ser feliz. Né? Eu falo muito esse bordão. Nós estamos aqui para se realizar. Só que quem é responsável por isso? Nós mesmos. Vocês. Nós mesmos. E tudo é passageiro, né? Tudo é uma passagem. Foi o que me fez avaliar bem. Perfeito. E eu trago aqui também que a depressão ela tem 4 alvos, tá? Que é o propósito, que é se perguntar qual que é o meu propósito em relação ao outro, à vida. A resistência de prevenir esse estado, de correr dele. Eu falo, pega a bicicletinha e corre. Não se fada ao fracasso, né? O reconquistar as perdas, porque quem tem depressão tem um sentimento que perdeu algo no passado, né? Então, ou que foi abandonado, tem N situações que podem remeter isso também, e aliviar, né? Então, aliviar o que? As dores, né? Então, é muito importante a gente estar focado nesses 4 alvos, que é o propósito, resistência, né? Que é reconquistar e aliviar. Sim. Porque
eu falo que são 4 pilares para a gente sobressair com sucesso da depressão. Para lidar com a depressão, nós precisamos treinar e nos preparar. Por quê? Porque virá muitos desafios e contratempos, né? Puxando a gente para o lado oposto do objetivo maior, que é sobressair e ter um canal de fuga da depressão. O nosso cérebro, ele não gosta de desordem, nem desordem mental e nem desordem ambiente, por exemplo. Se você está em estado depressivo, você tende a ficar mais desorganizado. Gosta de uma baguncinha dentro da casa, do guarda-roupa, que seja no carro. Então, eu falo muito que a organização é amiga da depressão. A perfeição é amiga da depressão. Porque as pessoas que estão em estado depressivo, elas têm uma desordem mental externa, né? Não é só em ambiente, é financeiro também. A pessoa fica instável em vários sentidos da vida, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, que eu preciso buscar uma certa perfeição, uma certa organização e disciplina. Por exemplo, preciso organizar melhor. Se tem algo fora do lugar dentro da minha casa, eu me incomodar com aquilo e tirar, colocar no lugar certo. Não ficar confortável com a bagunça, né? Porque ao ver algo bagunçado, gera uma tendência ao aumento do hormônio do estresse, que é o cortisol. Isso é automático, gente, porque a depressão também, ela é biológica, né? Ela altera todos os nossos hormônios. Então, o cérebro, ele fica muito atrofiado. E quando está assim, a gente fala que existe a neuroplasticidade emocional, que é a dificuldade de mudar, né, pensamentos, sentimentos e emoções. Porque o que é neuroplasticidade? É a responsabilidade e a aptidão para mudar algo, fazer algo se transformar. Né? Então, estando nesse estado depressivo também, você fica muito limitado a isso. Então, a gente ter essa consciência, esse ato de ação, traz uma grande transformação para aquele cenário que você se encontra. Só que para isso tem que buscar, o que a gente falou anteriormente, a energia do prazer. Né? Sim. E o que você acha disso? Porque hoje em dia, a gente coloca essa questão da organização, né, externa, muito ligada à organização interna, né? O que você me diz sobre isso? Qual que é o seu ponto de vista? Eu concordo, e um exemplo disso é assim, eu sempre gostei, eu moro, você sabe, eu conquistei minha independência, moro sozinha, e eu sempre gostei de deixar minha casa arrumada, sempre pronta. E nesse período a gente realmente deixa de importar. Você não importa que seu guarda-roupa, suas roupas estão todas emboladas lá dentro, ou se você lavou a roupa e trouxe e colocou em cima de uma cadeira. Você não se importa com inclusive, existem vários relatos de pessoas que foram encontradas ali em estado de depressão avançadíssimo, que você entra, você consegue perceber pelo ambiente a desorganização, porque a forma com que a gente está dentro, a gente... Isso. E quando você não está em depressão, esse tipo de bagunça, ela te incomoda. Sim. Então, se tem uma coisa fora do lugar, se tem uma blusa jogada, isso incomoda. Então, eu acredito muito nisso. Eu até nos meus treinamentos, eu costumo falar. Tem pessoas que elas saem para a vida para salvar o mundo, mas ela levantou e não arrumou a cama. Não sabe assim mesmo. Isso, como que tá sua cama? E eu acho que o pontapé inicial de uma pessoa para iniciar o dia é arrumar a cama. E como que tá seu guarda-roupa? Como que tá lá? Então isso conta muito no nosso estado emocional. Ana, então vamos finalizar. Então, eu quero agradecer, né, a você por estar aqui dedicando seu tempo, partilhando sua vida, sua história. Eu tenho certeza que ela fará uma grande contribuição para todos que ouvir. Então, dê sua mensagem final para nós. Eu que agradeço, como eu falei, é uma grande honra poder estar aqui, de poder compartilhar e falar sobre isso. E o recadinho que eu deixo é para você que está com depressão, tenha paciência com você mesmo, respeita o seu processo, busca a cura, o tratamento, o autoconhecimento. Foi através do autoconhecimento e da espiritualidade que eu consegui sair desse estado. E vai fazer sentido. Hoje pode parecer seu fim, parecendo seu fim do mundo.
Mas tudo isso vai passar. Parece que não. Tudo passa. Tudo passa. E quando passa, você olha para trás e fala, gratidão por isso. Porque é através das dificuldades, né, que nós nos tornamos quem somos hoje. Exatamente. Eu falo muito que se fosse tudo muito fácil, não teria graça. Não teria. E eu também quero deixar um recado para as outras pessoas. Eu falo, inclusive é um dos pontos que eu falo sobre nos meus treinamentos, para a gente ter mais empatia, mais amor a lidar com o outro no trânsito, no supermercado, porque hoje nós não sabemos quem tem depressão. E às vezes você tem ali, se encontra com uma pessoa, tem que se relacionar com uma pessoa que está com depressão que você não sabe, que às vezes ela acaba não entregando o melhor, porque a pessoa com depressão também, ela não consegue socializar, ela perde essa parte de socialização. Então, para a gente ter mais paciência, ter mais amor ao próximo, respeitar e entregar mais amor, porque a gente não sabe quem tem depressão. E se a gente pode fazer a diferença na vida da pessoa, por que não fazer? Eu falo muito que todos os dias pela manhã, quando a gente sai, a gente pode plantar sementinhas. A gente planta sementinhas do bem e do mal. Então, se eu posso plantar do bem, por que não? Né? Então, a gente não sabe quem é o outro e pelo que o outro está passando. Então, a gente precisa ter mais empatia e amor. Sim. Então, um forte abraço para vocês e até a próxima.